Cara, sabe quando você vai assistir um filme sem muito aviso prévio, sem entender muito o que vai acontecer, e você chega lá e tem uma grande surpresa, e a surpresa é maravilhosa? Isso aconteceu com o filme que a gente vai falar hoje. Sejam muito bem-vindos, esse é o Nerds Amadores. Hoje, na opinião amadora, a gente vai falar de um filme que estreou agora esse mês nas telinhas do cinema, que é Pecadores, um filme que é dirigido pelo Ryan Coogler, o cara de Pantera Negra, o cara de Creed. E Pantera Negra e Creed tem quem? Michael B. Jordan. Esses caras que fazem uma dupla várias vezes já em vários filmes, vieram agora com um filme mais original, né? Que não é uma franquia, que não é um blockbuster, mas também tem um pouco de blockbuster. Enfim, a gente vai falar muito desse filme aqui. Antes da gente falar desse filme, queria pedir a você que, se você tá chegando agora, cara, se inscreve no canal, clica no gostei, compartilha com os amigos, me segue nas redes sociais, que tem cultura pop, tem filme, tem série. A gente tá falando de The Last of Us, vou falar de Andor também, que começou, tá falando dos filmes que estão saindo nos cinemas, enfim, muita coisa bacana. Fica ligado aqui, se inscreve para não perder nada. Vamos embora falar desse filme? Pecadores é uma mistura de Django Livre, do Tarantino, com Corra, do Jordan Peele, com a série da HBO Lovecraft Country, com Um Drink no Inferno, e pega tudo isso e bota música, blues, e dá uma mistura maravilhosa. Cara, é exatamente isso. Essa mistura deu muito certo. Pecadores conta a história de dois irmãos gêmeos, o Fuligem e o Fumaça, que é o Michael B. Jordan, ou seja, tem dois Michael B. Jordans aqui. Já é um grande motivo para você ir assistir, porque o cara é muito bom. Eles dois são de uma cidade pequena, e eles saem da cidade, eles vão pra guerra e eles vão tentar a vida na cidade grande, e depois voltam com muito dinheiro para retomar sua vida na cidade pequena. E aí eles recrutam o seu primo, né, que é bem mais jovem, que é um cantor de blues excepcional, e eles querem abrir uma casa de blues para pessoas negras irem dançar, curtir e, enfim, se divertirem. O filme se passa em 1930 e alguma coisa, na época da segregação racial ali nos Estados Unidos. Então aqui a gente tem muitos elementos que eles desenvolvem de uma maneira maravilhosa, mas depois que eles desenvolvem isso, um mal, que eu não vou falar muito agora porque eu vou fazer a parte desse vídeo com um pouco de spoiler e um pouco sem spoiler, tá? Então por enquanto é sem spoiler. Então algo mal acontece quando eles estão nessa casa de show. E aí vira um pouco de blockbuster também, de ação, enfim. Cara, se você não assistiu, tem que assistir. Primeiro, porque o elenco desse filme é maravilhoso, tá? Maravilhoso. Só tem fera aqui e todo mundo tá muito bem. O roteiro do filme, ele traz ele beira a genialidade, né? Porque ele desenvolve muito bem todos os elementos que ele quer que a gente saiba e todos os personagens que ele quer que a gente tenha um afeto, ou que a gente consiga se conectar um pouco com eles. Então, de uma maneira muito inteligente, ele sai passeando pela cidade e pelos núcleos, mostrando um pouco do que é o Senny, que é o primo, que é o pai é pastor e ele toca blues, e o pai não gosta que ele toque porque quer que ele fique na igreja e tal. Aí mostra os dois irmãos que têm uma personalidade diferente, né? Um é um pouco mais malandro, o outro é um pouco mais sério, que o Michael B. Jordan também faz muito bem os dois. A gente tem um interesse amoroso de um dos irmãos, né? Que é o Fuligem, que é a Kate Bishop lá da Marvel, que também tá muito bem. E já desenvolve ali um pouco da relação dos dois com uma cena, um diálogo, você já entende como é um pouco da relação. A gente tem outra personagem que também é um interesse amoroso do Senny, que também com um diálogo a gente já entende como é a relação deles. E a gente tem
um cantor de blues mais experiente, um cara que já é famoso na área, que também a gente entende um pouco da relação deles. Cara, é tudo muito com cenas que não são cenas pequenas, mas são diálogos bem importantes para você ir conseguindo entender como todos eles se encaixam, né? A gente tem um amigo deles que é o Miolo de Milho, não sei, é um apelidinho assim que ele tem, Broa de Milho, é uma coisa assim, que também com um diálogo ou outro ele já fala uma frase, sabe, tipo assim, quero te dar um emprego, mas você sempre me diz isso, eu sempre caio enrascado, então você já sabe que já passaram a perna nele de alguma coisa, então são diálogos assim que você já vai entendendo qual é a relação deles. Enquanto isso, ele está mostrando como é a vida da população negra nessa época. Então eles estão colhendo algodão, eles estão morando em casas que são mais precárias, e tem uma cena que eu acho maravilhosa, que tem um casal asiático, se eu não me engano são chineses, que tem um comércio na cidade, e aí o Fumaça, que é um dos personagens do Michael B. Jordan, ele entra na loja para pedir alguma coisa, para comprar alguma coisa, não sei, que ele também é amigo do cara, né, do dono da loja, né, do chinês, do dono da loja, pede algum favor a ele, ou paga ele fazer alguma coisa, não lembro agora, e aí ele faz pra filha dele, o dono da loja, o chinês, fala com a filha dele, vai falar com a sua mãe, e aí a câmera acompanha a mina indo atrás da mãe dela, e você percebe que a mina sai da loja, atravessa a rua e vai pra outra loja, que a mãe tá no caixa da outra loja. E aí você entende, eles têm duas lojas, uma na frente da outra. E aí é que tá. Nessa época, negros não se misturavam com brancos. Era muito difícil. Então, eles tinham que ter duas lojas, uma para atender o público branco, outra para atender o público negro. E aí você entende como era. Eles não falam isso no filme. Isso não tá exposto. É muito sutil você entender o porquê que a menina atravessou a rua para falar com a mãe em outra loja. Então você vai entendendo como é hostil esse ambiente para a população negra. Cara, e aí o roteiro ele traz, primeiro, ele consegue fazer, o filme tem 2 horas e pouco. A primeira hora é só de desenvolvimento de personagem, de relação, e da gente entender justamente isso que eu tava falando, como é o contexto da população negra nesse ambiente. A gente tem a ex-mulher de um personagem também, que é do Fumaça, que ela tem uma religião espiritual, enfim, religiões de matriz africana, então ela tem esse sentimento, assim, ela é sensível a essas coisas, e o Fumaça não acredita muito, enfim, e aí começa a trazer também um pouco da cultura africana para cá, da cultura negra dos Estados Unidos. E eles vão para esse clube de blues que eles querem abrir. Todos eles vão lá fazer, cada um tem a sua função, né? Porque vai abrir, vai ser a grande inauguração. E aí o filme muda totalmente. Depois de 1 hora, o filme traz um elemento de terror, né? Eu não vou dizer o que é, porque eu não sabia o que era. Eu sabia que tinha um terror no filme, mas eu não sabia do que era. Mas enfim, ele traz um monstro para isso, e aí uma coisa mais fantasiosa, e o filme muda totalmente de rumo como ele estava indo, mas de uma maneira sensacional. E esse monstro que ele traz, o roteiro consegue fazer com ele uma coisa que eu acho genial, que é um pouco do que o Jordan Peele consegue fazer, só que aqui ela é mais... o Jordan Peele é menos blockbuster, sabe? Aqui é mais blockbuster, assim, aqui ele consegue, quando eu falo blockbuster eu digo assim, é mais pop, dá pra você, se você não quiser entender, se você não quiser pensar, se você quiser só assistir um filme pra se divertir, você consegue se divertir desse filme, sabe? Mas se você quiser entender o que tá por trás das entrelinhas, o que significa aquele monstro ali, o que significa os diálogos, cara, esse filme é genial. Então, ele consegue fazer com que o monstro seja um elemento de terror que traga diversão, que traga ação, que traga suspense, mas ele consegue também trazer como esse elemento de terror pode ser uma alegoria dos brancos
tentando fazer uma apropriação cultural da cultura negra, né? Porque a música é muito importante no filme. A música é um fator que já no começo do filme ele explica, né, que quando você tem algumas pessoas que têm um dom da música, elas conseguem fazer uma determinada coisa que é um pouco mais fantasiosa, e aí isso é um tema central do filme. Antes desse monstro aparecer, o clube ele está funcionando e tem uma cena de música nessa hora, assim, nessa parte, que ela explica muito bem. É uma cena maravilhosa, assim, uma cena bem maluca, bem louca, mas se você prestar atenção no que tem ali, é uma grande homenagem à cultura negra, é uma grande homenagem às raízes da cultura negra americana e de onde tudo veio e para onde tudo vai. Então ele mistura ali um pouco de passado, de futuro, do presente que eles estão vivendo, e tudo isso mostrando como os negros estão lidando com isso, que assim, tem uma personagem que é muito interessante, que ela canta, mas ela não quer cantar, sabe? Todo mundo fica, você vai cantar hoje? Você vai cantar hoje? Ela, não, vamos ver, não sei, tô meio assim. E aí quando ela percebe que o ambiente, ele é seguro, ela se solta pra cantar, cara, ela muda totalmente a personalidade dela. Então você vê que ela estava se guardando porque era o que ela fazia na sociedade, por medo de se soltar. E quando ela estava naquele ambiente ali, que ela se solta, cara, é sensacional. Ela canta muito, ela faz toda uma performance corporal. Então, assim, é demais ver isso, assim. É muito, muito, muito bacana como ele constrói essa relação da música, da cultura. E aí, quando entra o elemento de terror, só melhora. Então essas críticas que ele coloca nas entrelinhas, que não é nada muito, nossa, difícil de ver não, tá? É muito claro qual é a crítica que ele tá fazendo, né? Mas ele tem alguns elementos que eu achei muito interessante, que é ao cristianismo, ao preconceito com as religiões de matriz africana. Ele faz uma cena que é muito terror, assim, que eu fiquei arrepiado na hora, que toca um pouco no cristianismo, que eu gostei muito também dessa reviravolta. Enfim, eu não quero estar dando spoiler aqui, mas o filme é bom demais. Veja, porque a partir de agora eu vou dar pequenos spoilers para poder comentar um pouco mais sobre esse filme, porque é muito difícil falar dele sem spoiler, tá? Então se você não assistiu, você pode parar o vídeo aqui. Eu achei o filme muito bom, é o melhor filme do ano até agora, né? Eu não vou dizer a nota, que eu só vou dizer a nota depois do spoiler. Então se quiser passar aí lá pro final só pra ver a nota, você passa, se você não quiser ver os spoilers. Mas é o melhor filme do ano até agora. Acho muito difícil ter um filme que vai barrar isso, tá? Eu sei que a gente vem aí com Superman, com Quarteto Fantástico, mas eu acho muito difícil bater esse filme aqui. Vamos ver. Agora falando com spoilers, eu quero falar justamente por quê? Porque eu quero dizer qual é o monstro. Eu não quis dizer sem spoiler porque eu fui sem saber e achei maravilhosa a experiência. Eu não quero estragar a experiência de ninguém, mas são vampiros. E cara, tem tudo a ver com a crítica que ele quer fazer, você colocar vampiros aqui. Como eu disse, ele tem um elemento pop muito grande, porque todo mundo gosta de vampiros, todo mundo gosta de filme de terror de vampiro. E são 3 vampiros brancos que chegam no bar. Ele quer justamente pegar o Sene, porque o Sene tem um dom que o filme fala, de quando ele toca, ele invoca os espíritos que estão por ali, e ele tem esse dom de trazer para eles. E a alma do vampiro, ela fica presa ao corpo, ela não consegue ir com os outros espíritos. Então ele quer ter o dom do Sene, porque quando o vampiro suga você, ele pega suas memórias, seus dons e tudo. Então ele quer sugar o Sene para poder ter esse dom e poder ele se encontrar com os outros espíritos, que ele tá preso aqui na Terra há muito tempo. Então, cara, eu acho isso uma alegoria para os brancos tentando sugar e se apropriar da cultura negra, que é a grande crítica do filme. Eu achei sensacional, porque assim, um negro que tem um dom maravilhoso, o branco quer esse dom para ele, mas para isso ele tem que fazer o branco ficar igual a ele. Então, tipo assim, a cultura negra é muito boa, a música negra é muito boa, mas para você ter... Mas para eu poder consumir essa cultura, eu tenho que fazer você ser igual a mim. Então, cara, eu acho isso uma alegoria sensacional.
nessa crítica que ele faz. Mas como eu disse, se você não quiser olhar por esse lado, o filme é muito divertido, a ação do filme é muito boa, tem muito sangue, tem muito gore, tem muito ação mesmo, assim. O Michael B. Jordan luta pra caramba, tem um monte de gente lutando com vampiro. E cara, quando tem filme de vampiro, geralmente você não sabe qual é as regras que vão seguir, né? Assim, a gente sabe que tem regras, a gente sabe que tem algumas regras assim de o sol mata, mas tem filme que o sol não mata. A cruz dá certo, tem filme que a cruz não dá certo. Joga alho, tem outros que é prata, tem outros que, enfim, só podem entrar se for convidado, tem outros que não. Então aqui ele escolhe essas regras. E é muito bom porque você percebe que é vampiro, você percebe que as pessoas estão virando vampiras, porque muita gente começa a virar vampiro ali, os vampiros vão pegando um por um, e você não sabe quem é vampiro ou não, em certo momento. Mas pelas regras que ele coloca, a gente fica sabendo primeiro que os personagens. Isso eu acho bacana pra caramba, porque, por exemplo, uma personagem sai, e quando ela volta, ela fala assim: você vai me deixar entrar ou não? Rapaz, pode entrar. E aí você faz: caramba, por que ela falou isso? Cara, ela esperou ser convidada pra poder entrar. Será que ela é ou não? Então você fica meio pirado nisso. E é muito bacana. Trazer o blues, trazer a música pra cá é muito massa, porque tem muita cena. O filme não chega a ser um musical, mas ele tem muita música. Tem momentos que os vampiros estão cantando, que é meio engraçado, mas é meio assustador, ao mesmo tempo é meio... Sabe, é meio suspense. Você faz: cara, os caras estão cantando, que se isso acontecer comigo eu ia ficar com muito medo, mas ao mesmo tempo é uma música legal, então é meio engraçado eles dançando, enfim. É uma mistura muito bacana. O arco do Sene, que é Semi ou Sene, eu não sei, tá? Provavelmente tô falando errado aqui. Mas o arco dele, do pai não querer que ele toque porque ele diz que isso é coisa do demônio. E a cena que eu falei do cristianismo aqui, que eu tô falando com spoiler, tá? Que o vampiro líder lá pega ele, que é o que quer o dom dele. O violão dele quebra, né? Que o pai pede pra ele soltar o violão dele quebra, ele solta o violão. E quebra não, ele bate com o violão na cabeça do monstro lá, e o violão se quebra. E ele tá sem o violão na mão. E ele começa a rezar um Pai Nosso. E quando ele começa a rezar o Pai Nosso, cara, dá uma... Cara, o vampiro faz umas caras estranhas assim. E você faz: cara, porque tem isso que são demônios, sabe? Os vampiros são demônios e tal. E aí o vampiro começa a rezar também junto com ele. E a reza não influencia em nada no vampiro. Cara, essa cena eu achei tão boa. Por quê? Porque ela é, justamente, na minha visão, mostrando que os vampiros não são demônios. Não tem nada a ver com a religião, né? E ele ter soltado o violão, ele ter soltado a sua cultura, ele ter soltado o seu dom, a sua arte, a sua cultura ali, que é representada no violão, ele soltado ela para poder ir para a igreja, para poder rezar, não fazia sentido. Por quê? Porque não tinha nada a ver com demônio, a cultura dele, sabe? Como o vampiro queria sugar a cultura dele, então não é o demônio que quer sugar a cultura dele, não tem nada a ver com isso. E também, obviamente, com o preconceito das religiões de matriz africana, que as pessoas dizem que é do demônio, que tem algumas religiões que as pessoas têm um pouco de preconceito. E aí ele vê que não tem nada a ver com isso, e aí ele consegue ali lá dar sequência pra cena. E aí quando ele chega em casa novamente no outro dia, que o pai dele assim: solta esse violão, eu disse a você, tá vendo que aconteceu isso com você, solta esse violão. E ele não solta por causa dessa cena, que ele faz: cara, eu soltei o violão e não deu em nada, eu rezei e não deu em nada, então eu não quero soltar o violão por causa dessa reza. Então eu achei muito importante, muito para o personagem, para o crescimento dele ali, essa cena. Eu dou para esse filme 9,5, como eu já disse, é o melhor filme do ano até agora.
Eu gostei demais, eu quero ver esse filme de novo. É um filme que tem ação, que tem suspense, que tem drama, que tem crítica social, que é, pô, divertido pra caramba, que tem comédia. Cara, perfeito. Ryan Coogler, Michael B. Jordan, mais uma vez acertaram pra caramba. E você, o que achou? Fala aí, se o vídeo ficou grande pra caramba, mas comenta aí. Se inscreve no canal, clica no gostei, me segue nas redes sociais. Fica ligado pra ver muito mais coisa aqui, beleza? Tchau, tchau. Tamo junto.